Oi, pessoal. Hoje estou aqui no Word para mostrar a vocês como fazer citação e referência de podcast de acordo com a norma APA, sétima edição, que é a versão mais atualizada da norma. Eu ouvi, por exemplo, esse podcast aqui, esse episódio, e agora eu estou querendo incluir uma citação no primeiro parágrafo do meu texto. Para fazer a citação, você vai usar o último sobrenome do anfitrião com o ano. Se a gente for olhar aqui no podcast, a gente está vendo que ele é de Luiz Ramos. Quando você for fazer a citação, você vai citar apenas Ramos, que é o último sobrenome, seguido do ano do episódio. Eu tenho aqui esse episódio, é um episódio que foi ao ar no dia 12 de junho de 2023, e aí eu pego apenas o ano desse episódio para poder fazer a citação. Então, no meu exemplo, como é que vai ficar nesse primeiro exemplo? Eu vou colocar, de acordo com Ramos 2023, todas as pessoas têm sonhos, mas os sonhos só se tornarão realidade se houver uma ação. Nesse caso aqui, essa citação ela é indireta. O que é uma citação indireta? É aquela onde eu ouvi o que a pessoa disse, interpretei e escrevi aqui com as minhas palavras. Você não vai, aqui na citação indireta, você não vai transcrever exatamente do jeito que a pessoa disse. É uma interpretação que você fez a partir do que ele falou. Esse tipo de citação, pessoal, é o que eu sempre recomendo a gente trabalhar mais, a gente fazer mais citação indireta no nosso texto do que citação direta. No entanto, se você quiser fazer a citação direta, que é aquela onde você vai copiar tal e qual a pessoa falou, você vai incluir o tempo, que aquela fala consta no áudio após o ano. Se eu pego aqui em 20 minutos e 12 segundos lá do podcast, o Ramos, por exemplo, ele disse isso. É importante identificar os vieses cognitivos que funcionam contra nós. Se eu estou transcrevendo tal e qual o Ramos falou, isso daqui é uma citação direta. O que é que eu vou fazer? Vou colocar o último sobrenome dele, o ano, e agora vou colocar o tempo, 20 minutos e 12 segundos. Essa citação aqui, ela é do tipo curta. Por quê? Porque ela tem menos de 40 palavras. Aqui eu estou vendo claramente que ela é pequena. Agora, se você tivesse maior e quisesse conferir quantas palavras ela tem, você vinha aqui em revisão, aqui em cima, selecione, vem em revisão e coloque aqui contar palavras. Está aqui, palavras 10. Se tivesse essa citação aqui, ela tivesse mais de 40 palavras, ela não iria ficar dessa forma. Eu vou deixar aqui em cima o link de um vídeo mostrando como fazer citação direta curta e longa, de acordo com a norma APA mais recente, que é um vídeo que já está gravado aqui no canal. E aí, prosseguindo, então, fizemos uma citação indireta e fizemos aqui uma citação direta, curta. E aí, o que é que a gente tem que destacar? Que tudo que você cita no seu trabalho, você precisa preparar a referência que fica no final do seu texto. A entrada será sempre pelo sobrenome. Por quê? Porque vai conferir com a forma como você citou. Se você citou Ramos, a entrada da referência tem que ser Ramos, porque senão a pessoa não encontra. Ela vai ver dentro do seu texto Ramos, quando ela vai lá na lista de referências não tem Ramos. Por exemplo, se você entrar aqui com Luiz na lista de referência, a pessoa não vai encontrar exatamente que podcast é esse que você está citando. Então, a entrada, ela é sempre pelo sobrenome. Depois, você vai colocar apenas as iniciais do nome dele. Como eu só tenho Luiz, então vou colocar L ponto. Se tiver mais de uma inicial, você coloca a outra letra e ponto. Por exemplo, vamos supor que tivesse outra inicial aqui. Então, você ia colocando aqui quantas tivessem. Depois, o que é que você vai fazer aqui? Você vai, entre parênteses, você vai colocar a informação anfitrião, na sequência, a data do episódio, 12 de junho de 2023, né? Então, a gente pode ver aqui claramente, 12 de junho de 2023, foi esse episódio aqui que eu peguei para a gente fazer o exemplo. Coloquei a data. Na sequência, a gente vai colocar o título do episódio, não é o título do podcast, é o título do episódio, que é esse daqui. Se você tiver o número do episódio, você vai colocar agora na frente, entre parênteses. Eu não tenho o número, olha, veja que não tem nenhuma sinalização aqui do número, mas se eu tivesse, eu colocaria aqui, certo? Como eu não tenho, eu vou tirar essa informação e aí vai ficar desse jeito. Entre colchetes, você vai colocar episódio de podcast
podcast, esse nome, eu já vi em alguns periódicos onde eles pedem para acrescentar a informação em áudio. Se você quiser acrescentar essa informação aqui, também dá certo e vai ficar desse jeito. Episódio de podcast em áudio. Na sequência, você vai colocar o título do podcast. Então, o título do podcast é realmente aquele primeiro, né, que a gente viu ali, que está na entrada. Tá aqui, é esse nome aqui, o título do podcast. Eu venho e coloco. Esse título do podcast, ele vai ficar em itálico. Depois, você vai colocar a plataforma, que aqui no caso eu estou acessando pelo Spotify. E por último, vem o link. Se não tiver o link, porque você está acessando por meio de um aplicativo, não tem problema, é só você excluir a informação. A informação que não tiver, você pode tirar. Fique atento, pessoal, aqui com relação a essa referência, que na formatação da referência, vejam que a partir da segunda linha, aqui na norma APA, ela tem um recuo. Então, ela é recuada à esquerda, né? Então, já estou vendo aqui, olha, se eu vier aqui na primeira página, eu já vejo esse recuo, esse alinhamento aqui à esquerda, mas perceba que a partir da segunda linha tem esse detalhe aqui, nesse recuo de 1,27. Vou desfazer aqui, vou fazer novamente para vocês verem como é fácil aqui organizar. Então, vamos supor que você digitou e ficou desse jeito aqui. O que é que você faz? Você seleciona, pode selecionar a lista todinha logo de referência de uma vez. Aí você vem aqui, parágrafo, abre aqui no cantinho. Aqui em especial, você vai colocar deslocamento e vai colocar aqui 1,27. Então, eu vou digitar, estava 1,25, 1,27 e vai dar o OK. Pronto. Então, quando você coloca lá deslocamento, ele já faz esse recuo aqui a partir da segunda linha, né? A primeira ele vai deixar aqui normal e na segunda vai ficar dessa forma. Pode deixar, o link ficou aqui embaixo, pode deixar porque realmente ele não cabe todo aqui nessa linha, então ele passou para baixo, você pode deixar do jeito que o próprio Word organizou, desde que essa referência, né, ela esteja aqui marcada aqui em cima, alinhamento à esquerda. Pessoal, se o podcast ele tiver no YouTube, você deve seguir a formatação específica para vídeo do YouTube. Eu já gravei um vídeo com esse modelo e vou deixar aqui na tela final, ok? Então, um grande abraço e até terça-feira.